Peço-lhe que acabe, disse Raskolnikov. Isso é de uma insolência imperdoável. Nada disso. Será que um homem só pode fazer mal ao próximo neste mundo e nem uma amostra de bem por causa de umas inúteis formalidades convencionais? Isso é absurdo. Repare bem, se por exemplo eu morresse e deixasse sua irmã essa quantia no meu testamento, ela se negaria então a aceitá-la? Podia ser que sim, não acredito. Mas ainda que assim fosse, simplesmente 10.000 rublos não são de se desprezar. Em todo caso, peço-lhe que transmita a Avdotya Romanovna o que acabo de lhe dizer. Não tenho intenção de fazer isso. Então, Rodion Romanovich, me verei obrigada a ter uma conversa pessoal com ela e provavelmente incomodá-la. E se eu me dispusesse a lhe comunicar o que disse, o senhor desistiria dessa conversa pessoal? Realmente não sei o que lhe dizer. Desejava muito vê-la, ao menos uma vez. Não conte com isso. Isso me dói. Além do mais, o senhor não me conhece. Olha, talvez possamos nos conhecer mais a fundo. O senhor acha que vamos chegar a nos conhecer mais a fundo? E por que não? E o senhor Svidrigailov sorriu, levantando-se e pegando o chapéu. Repare, eu não quis incomodá-lo. E quando vim até aqui, não tinha muitas ilusões, embora no fim das contas, a sua cara tenha me impressionado esta manhã. Onde o senhor me viu esta manhã? Perguntou Raskolnikov inquieto. Por acaso, tenho a impressão de que o senhor tem alguma coisa de parecido comigo. Além disso, não se preocupe, eu não sou nada inconveniente. Tenho convivido com patifes e para o príncipe Svirbei, meu parente afastado, um grande senhor, eu nunca o aborreci. Escrevi uns versinhos dedicados à Madonna de Rafael no álbum da senhora Prilukova. Vivi 7 anos com Marfa Petrovna sem tentar fugir e dormi um tempo na casa de Vyaziemski, junto do mercado do feno, e é possível que suba no balão de Berg. Bem, permita que lhe faça uma pergunta. Está pensando em se pôr a caminho? A caminho de quê? Referia-me a essa viagem. Foi o senhor quem falou nisso. Viagem? Ah, sim. De fato, lhe falei numa viagem. Isso é uma questão muito importante. Se o senhor soubesse a pergunta que me fez, acrescentou e de repente desatou num riso ruidoso e breve. Podia ser que, em vez de viajar, me casasse. Apareceu uma noiva. Aqui? Sim. Mas já teve tempo para isso? No entanto, desejo ardentemente ver a Avdotya Romanovna. Suplico-lhe com toda a seriedade. Bem, até a vista. Ah, sim, já me esquecia. Rodion Romanovich, diga a sua irmã que Marfa Petrovna lhe deixou no seu testamento um legado de 3.000 rublos. Isto é absolutamente exato. Marfa Petrovna fez um testamento uma semana antes da sua morte na minha presença. Daqui a 2 ou 3 semanas, a Avdotya Romanovna pode receber essa quantia. O senhor está falando a sério? A sério, diga a ela. Diga a ela. Pronto, às suas ordens. Olhe, eu não estou longe daqui. Quando saiu, Svidrigailov encontrou Razumikin à porta. Capítulo 2. São já cerca de 8 horas. Encaminham-se os dois depressa para a pensão Bakalhaev para chegarem lá antes de Luzhin. Bem, mas quem era esse tipo? Perguntou Razumikin assim que se viu na rua. Era Svidrigailov, o tal burguês em cuja casa ofenderam a minha irmã daquela maneira que te disse, quando ela trabalhava lá como preceptora. Por causa dos assédios amorosos dele, é que ela teve de sair da casa, expulsa pela sua mulher, Marfa Petrovna. A tal Marfa Petrovna depois pediu perdão a Dunya e agora ela morreu de repente. Já tinham me dito isso quando se referiram a ela. Não sei porquê, mas esse homem me inspira muito receio. Veio imediatamente para cá depois do enterro da mulher. É um homem muito estranho e com certeza tem alguma intenção. Parece que sabe alguma coisa. É preciso defender Dunya dele. Olha, queria te dizer isto. Estás ouvindo? Defender. Mas o que ele pode fazer contra a Avdotya Romanovna? Bem, Rodka, agradeço que me fales dessa maneira. Vamos defendê-la, vamos defendê-la. Onde ele mora? Não sei. Por que não lhe perguntaste? Oh, que pena. Bom, não faz mal, vou me informar. Tu o viste? Perguntou Raskolnikov depois de um breve silêncio. Claro que sim, reparei nele, reparei bem. Viste-o bem? Viste-o perfeitamente? Insistiu Raskolnikov. Claro que sim, me lembro muito bem dele. Eu reconheceria entre 1000. Sou bom fisionomista. Ficaram outra vez calados. É que, balbuciou Raskolnikov, sabes uma coisa? É que me lembrei, me parece que tudo isso pode ser apenas uma fantasia. O que estás dizendo? Não te compreendo bem. Olha, vocês todos, continuou Raskolnikov, franzindo os lábios no sorriso. Não estou dizendo que eu estou louco, pois também me parece agora que pode ser que eu estivesse louco e tivesse apenas visto um fantasma. Mas o que estás dizendo? Sim, quem sabe. Pode ser que eu estivesse declaradamente louco e que tudo o que aconteceu nestes dias tenha sido unicamente obra da imaginação. Ah, Rodka, já te transtornaram outra vez. O que ele te disse e o que queria? Raskolnikov não respondeu. Razumikin ficou um momento pensativo. Bem, ouve que vou te contar, começou. Estive na tua casa, tu dormias. Depois almoçamos e a seguir fui ver
Porfiri, Zamiotov está sempre na casa dele. Eu queria começar, mas não me ocorria nada. Não consigo falar de uma maneira positiva. É como se eles não me compreendessem e não podem compreender, mas não se envergonham de maneira nenhuma. Levei Porfiri até a janela e comecei a lhe falar, mas não achava as palavras apropriadas. Ele olhava para um lado e para o outro, e eu para o outro, até que finalmente coloquei um punho no queixo dele e lhe disse que iria parti-lo como se fosse um parente. Ele ficou olhando para mim e nada. Eu dei uma cuspida e vim embora. Não aconteceu mais nada. Uma estupidez completa. E não dei uma palavra com Zamiotov. Mas, olha, pensava que tinha posto tudo a perder, quando já na escada me ocorreu uma ideia que foi um autêntico bálsamo. Por que é que tu e eu andamos metidos nisso? Se tu corresse algum perigo ou qualquer coisa do gênero, então sim, com certeza. Mas o que te importa tudo isto? O que tu tens que fazer é desprezá-los e depois vamos nos divertir à custa deles. Eu, no teu lugar, me divertiria troçando eles, iria envergonhá-los, ao desprezo que depois poderemos chegar com força neles e por enquanto o melhor é rirmos. Pois claro, respondeu Raskolnikov. O que tu dirás quando souberes? Disse consigo. Coisa estranha. Até aquele momento, nem uma só vez sequer essa ideia tinha lhe passado pela cabeça. Que dirá Razumikin quando souber? Depois de ter pensado isso, ficou olhando para ele de alto a baixo, e a descrição que Razumikin acabara de fazer da sua visita a Porfírio o interessava muito pouco. Muitas coisas tinham se passado e continuava a se passar ainda agora. No corredor encontrou-se cara a cara com Ludin. Este apareceu às 8 em ponto e estava à procura do número de maneira que entraram os três ao mesmo tempo, mas sem olharem uns para os outros e sem se cumprimentarem. Os rapazes passaram à frente e Piotr Petrovitch, para se separar deles, entreteve-se um pouco no vestíbulo, tirando o paletó. Pulquéria Alexandrovna veio imediatamente ao seu encontro. Dunia cumprimentou o irmão. Piotr Petrovitch entrou e se inclinou perante as senhoras com muita amabilidade, se bem que com maior gravidade ainda. Aliás, parecia um tanto confuso, como se não tivesse serenado completamente ainda. E Pulquéria Alexandrovna, um pouco aturdida também, se apressou a fazê-lo sentar em volta do suporte em que o samovar fervia. Dunia e Lud acomodaram-se um em frente do outro nas extremidades da mesa. Razumikin e Raskolnikov ficaram em frente de Pulquéria Alexandrovna e Razumikin junto de Ludin e Raskolnikov junto da irmã. Houve um silêncio momentâneo. Sem se apressar, Piotr Petrovitch puxou seu lencinho de batista, que exalou uma onda de perfume, e assoou o nariz com o ar de um homem bonachão, se bem que, ofendida na sua dignidade firmemente resolvida, pediu explicações. Tinha-lhe ocorrido uma ideia no vestíbulo, não tirar o paletó e ir embora, castigando assim severamente as duas mulheres e dando tudo a entender de uma vez. Mas não foi capaz de se decidir. Além disso, era um homem que não gostava de mistérios e precisava de uma explicação. Se não atendia suas ordens de uma maneira tão ostensiva, era porque havia alguma coisa no meio, por isso era preferível tirar as dúvidas o mais depressa possível. Haveria muito tempo para dar-lhes o castigo e o tinha na sua mão. Espero que tenham feito uma boa viagem, disse dirigindo-se oficialmente a Pulquéria Alexandrovna. Graças a Deus, Piotr Petrovitch. Ainda bem. E a Avdotya Romanovna não está cansada? Sou nova e forte, não me canso. A mamãe é que se ressentiu com a viagem, respondeu Dunietka. Que podemos fazer? As nossas estradas de ferro nacionais são tão longas. É grande a nossa mãezinha Rússia, como diz o povo. Eu, apesar de... mãezinha Rússia, como diz o povo. Eu, apesar de todo o meu desejo, não tive tempo de vir visitá-las ontem. Espero, entretanto, que não tenham tido alguma dificuldade maior. Ah, não, Piotr Petrovitch. Estávamos muito aflitas, muito aflitas. Apressou-se a confessar Pulquéria Alexandrovna com uma entonação especial. E se não fosse Deus ter nos enviado ontem Dmitri Prokofitch, não teríamos sequer sabido como resolver o caso. Aqui está o senhor Dmitri Prokofitch Razumikin, acrescentou, apresentando-o a Ludin. Já tive o prazer ontem, murmurou Ludin, olhando de revés para Razumikin depois que franziu o senho e se calou. De maneira geral, Piotr Petrovitch pertencia a essa classe de indivíduos que se mostram extraordinariamente amáveis em sociedade e têm grandes pretensões de sê-lo, mas que quando uma coisa não lhes interessa, perdem imediatamente todos os seus recursos e ficam mais parecidos com sacos de farinha do que com cavalheiros desenvoltos que amenizam uma reunião. Tornaram todos a ficar calados. Raskolnikov mantinha um silêncio obstinado. A Avdotya Romanovna não se decidia a rompê-lo inesperadamente. Razumikin não tinha nada para dizer e tudo isso voltou a inquietar Pulquéria Alexandrovna. Mafia Petrovna morreu, já sabia? Começou acudindo ao seu recurso principal. Sim, já sabia. Soube pelos primeiros boatos e, além disso, queria agora informá-los que Arkady Ivanovich Svidrigailov se pôs a toda pressa a caminho de Petersburgo imediatamente após o enterro da mulher. Pelo menos é o que se conclui de notícias precisas que recebi. De Petersburgo? Vem pra cá? Perguntou Dunietka, inquieta, e trocou um olhar com a mãe. Parece que sim, e naturalmente é desnecessário dizer que, cheio de razões, considerando-se a precipitação da viagem e, de maneira geral, os acontecimentos precedentes. Meu Deus, é capaz de não deixar Dunietka em paz, exclamou Pulquéria Alexandrovna. Creio que nem a senhora nem a Avdotya Romanovna têm motivo para ficar assustadas, uma vez que não pretendem manter qualquer espécie de relação com ele. Quanto a mim, ando atrás dele, quero ver se consigo saber onde é que está hospedado. Ah, Piotr Petrovitch, não és capaz de calcular até que ponto me deixasse assustada? Continuou Pulquéria Alexandrovna. Eu só vi esse homem umas 2 vezes e me pareceu horrível, horrível. Estou convencida de que é ele o culpado da morte de Mafia Petrovna.
A respeito desse assunto não se chegou a nenhuma conclusão, tem informações precisas. Não discuto se ele não teria contribuído para acelerar o curso dos acontecimentos, por assim dizer, com a influência moral da ofensa, mas quanto à sua conduta e de maneira geral as características morais dele, sou em tudo da sua opinião. Não sei se atualmente ele está rico, não sei ao certo o que Marfa Petrovna lhe deixou, me informaram disso muito depressa, mas uma vez aqui em Petersburgo não há dúvida de que se tiver dinheiro voltará imediatamente a fazer das suas. É o homem mais pervertido e vicioso de todos os indivíduos dessa laia. Tenho grandes razões para supor que Marfa Petrovna, que teve a infelicidade de se apaixonar por ele e de pagar suas dívidas há 7 anos, lhe prestou ainda outro grande serviço em outro ponto. Graças unicamente aos seus esforços e sacrifícios, um processo criminal de caráter bestial foi interrompido logo no início e, por assim dizer, de uma crueldade fantástica que poderia muito bem mesmo, levá-lo direto à Sibéria. Se queriam conhecê-lo, esse é o homem. Ah, meu Deus, exclamou Pulcheria Alexandrovna. Raskolnikov escutava atento. É verdade que tem informações precisas sobre isso? Perguntou Dunia séria e com ênfase. Eu só digo aquilo que a falecida Marfa Petrovna me contou em segredo. É preciso reparar que, do ponto de vista jurídico, esse assunto é muito obscuro. Segundo parece, uma tal Reslit, estrangeira, e além disso agiota em pequena escala, que também tratava de outros assuntos, vivia aqui e continuou vivendo. O Sr. Svidrigailov, há algum tempo, mantinha relações muito íntimas e secretas com essa tal de Reslit. Morava com ela, uma parenta afastada, uma sobrinha, segundo parece, surda-muda, uma mocinha dos seus 15 anos, talvez não tivesse mais de 14. A tal Rislit tinha um ódio infinito por ela, jogando na cara até a menor casca de pão que ela comia, ou era desumana. Um dia encontraram a menina enforcada na água furtada. Julgaram que se tratava de um suicídio. Depois das investigações próprias do caso, deram o assunto por terminado. No entanto, mais tarde houve uma denúncia segundo a qual a mocinha foi objeto de um insulto cruel por parte de Svidrigailov. De fato, tudo isso estava um tanto turvo e a denúncia fora feita por outra alemã, uma mulher de má fama, que não merecia a mínima consideração. Finalmente, na realidade, também não houve denúncia. Graças aos cuidados ao dinheiro de Marfa Petrovna, ficou tudo reduzido a um boato. No entanto, o tal boato era bastante significativo. A senhora Avdotia Romanovna com certeza ouviu falar da história a respeito do tio Philip, que morreu na casa deles em consequência de maus tratos há 6 anos, ainda no tempo da escravatura. Pelo contrário, ouvi dizer que o tal Philip se enforcou. De fato, só que foi obrigado, ou melhor dizendo, foi compelido a se matar por causa do sistema de constante perseguição e vexames do Sr. Svidrigailov. Não sabia disso, respondeu Dunia secamente. Só tinha ouvido uma estranha história a respeito do tal Philip, que ele era um hipocondríaco, uma espécie de filosofastro. As pessoas diziam que ele tinha lido demais e que se enforcara mais por causa das troças do que das pancadas do Sr. Svidrigailov. Mas durante todo o tempo que estive na casa dele, tratava todos muito bem, e todos tinham até amizade por ele, embora de fato o culpasse pela morte de Philip. Vejo que a senhora Avdotia Romanovna se sente desde já inclinada a justificá-lo, observou Ludin franzindo a boca num sorriso ambíguo. De fato, para as senhoras, ele é um homem esperto e sedutor, e Marfa Petrovna, se não tivesse acabado de morrer de uma maneira tão estranha, poderia dar um lamentável testemunho disso. Eu só queria fazer um favor à senhora e à sua mãe com o meu conselho por causa das novas e sem dúvida iminentes proezas dele. Quanto a mim, estou absolutamente convencido de que esse homem vai parar outra vez inevitavelmente na prisão devido às suas tramóias. Marfa Petrovna nunca teve a menor intenção de lhe deixar qualquer coisa dos seus rendimentos por causa dos filhos, e supondo que tenha deixado alguma coisa para ele, deve ter sido mais dispensável. Pouca coisa, algo de efêmero, que apenas chegará a 1 ano para um homem com os hábitos dele. Piotr Petrovitch, eu te peço, disse Dunia, que deixe o assunto do Sr. Svidrigailov. Ele me dá pena. Há pouco ele veio me visitar, disse Raskolnikov, de repente interrompendo o silêncio pela primeira vez. Ouviram-se exclamações em todos os lados, todos se voltaram para ele. Até Piotr Petrovitch deu sinais de comoção. A 1h30, quando eu estava dormindo, ele entrou no meu quarto, me acordou e se apresentou. Prosseguiu Raskolnikov. Parecia bastante despreocupado e alegre. Está certo de que seremos amigos íntimos. Entre outras coisas, pediu e quer ter um encontro contigo, Dunia, e me pediu que servisse de intermediário para esse encontro. Quer te fazer uma proposta que já expôs a mim. Além disso, me comunicou que Marfa Petrovna, uma semana antes de sua morte, teve tempo de deixar para ti, Dunia, no seu testamento, 3.000 rublos, quantia esta que poderás receber dentro de pouquíssimo tempo. Louvado seja Deus, exclamou Pulcheria Alexandrovna e persignou-se. Reza por ela, Dunia, reza. De fato, isso é verdade, deixou escapar Ludin. Bem, e que mais? Disse Dunietka apressadamente. Depois me disse que não é rico, que deixou todos os seus bens aos filhos, que se encontra atualmente com a tia. Depois disse que está morando perto de mim, só que onde não sei, não me perguntem. Mas o que ele quer propor a Dunietka? Perguntou Pulcheria Alexandrovna assustada. Ele te disse? Sim, me disse. Então o que é? Depois eu te direi. Raskolnikov se calou e bebeu seu chá. Piotr Petrovitch puxou o relógio e consultou-o. Não tem outro remédio senão sair para tratar de um assunto, mas não me demoro, disse com certo ar ofendido e se levantou do seu lugar. Fique, Piotr Petrovitch, disse Dunia. Olhe, nós pretendíamos passar a tarde em sua companhia. Além disso, foi o senhor mesmo que nos disse que desejava uma conversa com a mamãe acerca do não sei do que. De fato é, Avdotia Romanovna, declarou Piotr Petrovitch com ênfase, tornando a sentar-se, mas sem largar o chapéu. Efetivamente, eu queria ter uma conversa tanto com a senhora quanto a sua respeitabilíssima mãe acerca de pontos importantíssimos. Mas visto que o seu irmão não pode ser mais explícito
explícito na minha presença a respeito das propostas do Sr. Svidrigailov, eu também não quero nem posso ser mais explícito diante de outras pessoas a respeito de certos assuntos importantíssimos, além do que ninguém levou em conta o meu pedido tão importante e categórico. Ludin fez um gesto de desconsolo e caiu em silêncio, num silêncio solene. O seu pedido acerca da presença do meu irmão no nosso encontro não foi atendido unicamente devido à minha insistência, disse Dunia. Quando me escreveu, o senhor me disse que meu irmão o ofendera. Eu creio que é preciso esclarecer imediatamente esse ponto e que os dois façam as pazes. E se de fato Rodka o ofendeu, então tem obrigação de lhe pedir e pedirá perdão. Piotr Petrovich recuperou logo seu ar digno. Avdotya Romanovna, há ofensas que, por mais que seja a nossa boa vontade, por maior que seja a nossa boa vontade, não é possível esquecer. E em tudo há um limite que é perigoso transpor, porque uma vez transposto, já não há como voltar atrás. Eu não estava falando precisamente disso, Piotr Petrovich, interrompeu o Dunia com certa impaciência. O senhor há de compreender perfeitamente que todo o nosso futuro depende agora de se esclarecer, de se arranjar tudo o mais depressa possível ou não. Desde já eu lhe digo francamente, não posso ver as coisas de outra maneira, e se o senhor me estima, por pouco que seja, ainda que lhe custe, toda essa história deve acabar hoje. Repito-lhe que, se o meu irmão é culpado, ele lhe pedirá perdão. Me admira que ponha a questão nesses termos, Avdotya Romanovna. Ludin está cada vez mais excitado. Estimando-a e, por assim dizer, adorando-a, eu posso muito bem, ao mesmo tempo, não sentir o menor apreço por qualquer um dos seus parentes. Mesmo aspirando à felicidade da sua mão, eu posso não suportar obrigações incompatíveis. Deixe de todos esses melindres, Piotr Petrovich, disse-lhe Dunia sinceramente, e seja um homem inteligente e digno que sempre considerei e quero continuar a considerar. Eu lhe fiz uma grande promessa, sou sua noiva. Tenho confiança em mim neste assunto e creia que vou me esforçar para julgar imparcialmente. Que eu tivesse de assumir o papel de árbitro foi uma surpresa tanto para o meu irmão como para o senhor. Quando eu o convidei hoje, depois da sua carta, para que participasse sem falta do nosso encontro, não lhe disse nada das minhas intenções. Veja se compreende que, se não se reconciliar, então me verei obrigado a escolher entre os dois, ou o senhor ou ele. Foi assim que foi posta a questão por sua parte e pela dele. Eu não quero nem devo me enganar na escolha. Por sua causa, terei de cortar relações com meu irmão. Por causa do meu irmão, terei de romper com o senhor. Eu quero e posso saber agora o que importa. Ele é ou não meu irmão. Quanto ao senhor, gosta de mim, me aprecia, é meu marido? Avdotya Romanovna, disse Ludin em tom de ressentimento. As suas palavras são muito dignas de meditação, e digo mais, são até ofensivas, dada a posição que tenho a honra de ocupar nas minhas relações com a senhora. E isto para não dizer nada sobre essa insultante ideia de me colocar no mesmo plano com um rapaz despreocupado, pois as suas palavras deixam transparecer a possibilidade de uma ruptura da promessa que me fez. A senhora disse, ou o senhor ou ele, o que já está demonstrando o pouco que eu significo para si. Eu não posso tolerar isso, dadas as relações e os compromissos que existem entre nós. O quê? E Dunia corou. Então eu ponho o seu interesse no mesmo plano de tudo que tem sido até agora para mim de mais valor nesta vida, que até agora tem constituído a minha vida inteira, e o senhor me ofende assim, de um momento para o outro, dizendo que tenho pouca amizade pelo senhor. Raskolnikov sorria sarcasticamente em silêncio. Razumikin encolhia-se no seu lugar, mas Piotr Petrovich não admitia réplicas. Pelo contrário, tornava-se mais arrogante e irritado a cada palavra, como se estivesse muita vontade. O amor ao futuro companheiro de toda a vida deve se antepor ao amor fraterno, disse sentenciosamente. E seja como for, eu não posso me colocar no mesmo plano. Embora eu tivesse dito anteriormente que na presença de seu irmão não podia explicar tudo o que é preciso e para o que vim, no entanto, tenho intenção agora de me dirigir à sua respeitabilíssima mãe em busca de explicação para um ponto muitíssimo importante que para mim considero ofensivo. Sua filha, disse encarando Pulcheria Alexandrovna, ontem, na presença do senhor Rassudkin, é assim? Desculpe, esqueci do seu nome. É literalmente sensato, ponderado, de Rassudok, inteligência, juízo, bom senso. Note-se, o evidente propósito do autor nessa deturpação que faz do nome Razumikin de manifestar outra opinião a respeito desse personagem, já que no capítulo 3, a parte 1, Dostoiévski recorreu a uma outra deturpação do nome do mesmo personagem. Continuando. E fez uma amável referência a Razumikin, me ofendeu ao censurar uma ideia minha, que eu comunicará à senhora há tempos numa conversa particular depois de termos tomado café. Ou seja, disse que casar com uma menina pobre que já tivesse conhecido as amarguras da vida era, a meu ver, mais conveniente para as relações conjugais do que se casar com uma menina que não as tivesse conhecido, por ser mais útil quanto à moral. O seu filho exagerou intencionalmente o sentido das minhas palavras, me ofendendo ao me atribuir intenções maldosas e, em minha opinião, apoiado na sua aprovação pessoal. E me consideraria feliz por que era Alexandrovna. Se pudesse me convencer do contrário, ficaria muitíssimo tranquilo com isso. Me diga, senhora, os termos exatos em que reproduziu as minhas palavras na sua carta a Rodion Romanovich. Não me lembro, respondeu aturdida porque era Alexandrovna. Eu disse isso à minha maneira. Não sei como é que Rodka repetiu. Talvez tenha exagerado alguma coisa. Ao não ser por sugestão sua, não podia ter exagerado nada. Piotr Petrovich protestou com dignidade porque era Alexandrovna. A prova de que nem eu nem Dunia interpretamos mal suas palavras é estarmos aqui.
Muito bem, mamãe, disse Dunia encorajando-a. De maneira que, então, sou eu o culpado, disse Ludin ressentido. Escute, Pietro Petrovitch, o senhor coloca todas as culpas sobre Rodka, e o senhor mesmo ainda há pouco nos dizia coisas injustas acerca dele na sua carta, acrescentou Pulcheria Alexandrovna, ganhando coragem. Não me recordo o que disse de injusto sobre ele. Pois disse, declarou bruscamente Raskolnikov, sem se dirigir a Ludin, que eu ontem dei uma quantia não à viúva de um funcionário atropelado, como de fato aconteceu, mas à filha dele, a qual até ontem nunca vira na minha vida. E o senhor disse isso com o objetivo de me indispor com a minha família, e ainda com o mesmo fim acrescentou algumas declarações grosseiras acerca da reputação dessa moça, a qual não conhece. Tudo isto é calúnia e maldade. Desculpe-me, senhor, respondeu Ludin tremendo de cólera. Na minha carta eu falei muito acerca das suas qualidades e defeitos unicamente para responder as perguntas que as suas próprias mãe e irmã me fizeram na delas. Falei da maneira como o encontrara e da impressão que me causou. Quanto ao que escrevi na minha carta, demonstre o senhor que há uma só linha injusta nela, ou seja, que não é verdade que o senhor deu dinheiro e que nessa família, por mais desgraçada que seja, não há uma pessoa de conduta indigna. Em minha opinião, o senhor, com toda a sua dignidade, não vale o dedo mínimo dessa infeliz moça na qual atira pedras. Ora, vejamos, será que resolveu introduzi-la no convívio de sua mãe e de sua irmã? Se lhe interessa saber, digo-lhe que isso eu já fiz. Já a fiz sentar hoje junto de mamãe e de Dunia. Rodka! Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Dunietka corou. Razume que franziu o senho. Ludin sorriu sarcástico altivo. Faça o favor de me dizer, Avdotia Romanovna. Me diga se é possível algum acordo. Espero que agora este assunto fique esclarecido e concluído de uma vez para sempre. Vou me retirar para não atrapalhar o andamento ulterior de uma reunião e troca de segredos familiares. Levantou-se e pegou o chapéu. Mas antes, permita-me esclarecer que daqui por diante espero poder me considerar salvo de semelhantes encontros e, por assim dizer, compromissos. Especialmente a senhora respeitabilíssima Pulcheria Alexandrovna, que dirige este pedido, pois era a senhora e a mais ninguém que era dirigida a minha carta. Pulcheria Alexandrovna ficou um pouco ressentida. Mas o senhor quer nos ter completamente das suas mãos agora, Pietro Petrovitch? Dunia lhe explicou o motivo porque não atendeu seu desejo. Teve boa intenção. Mas o senhor me escreveu como se me desse ordens. Será que o senhor considera como ordens cada um dos seus desejos? Pois então lhe digo que, pelo contrário, o senhor devia se mostrar agora especialmente delicado e benévolo conosco, uma vez que nós deixamos tudo e viemos para cá por sua causa e assim estamos quase à sua mercê. Isso não é completamente exato, Pulcheria Alexandrovna, sobretudo no momento em que acabam de anunciar a vocês que Marfa Petrovna lhes deixou 3.000 rublos no seu testamento, os quais, segundo parece, não podiam ter vindo mais a propósito, como se pode perceber pelo tom que usam para falar comigo, acrescentou Ludin sarcástico. A julgar por essa observação, não temos outro remédio senão concluir de fato que o senhor contava com o nosso desamparo, observou Dunia irritada. Pelo menos agora não posso contar com isso e, sobretudo, não desejo ser um estorvo para a comunicação das propostas secretas de Arkady Ivanovich Svidrigailov, a respeito das quais deu plenos poderes a seu irmão e que, segundo vejo, tem para a senhora uma importância capital e talvez muito agradável. Ah, meu Deus, exclamou Pulcheria Alexandrovna. Razume que não podia ficar quieto na sua cadeira. Não te sentes envergonhada agora, irmã? Perguntou Raskolnikov. Sinto sim, Rodka, disse Dunia. Piotr Petrovitch, saia daqui, intimou, pálida de cólera. Pelo visto, Piotr Petrovitch não esperava um desenlace semelhante. Confiava demasiado em si mesmo no seu poder no desamparo das suas vítimas, e ainda não queria acreditar. Ficou lívido e contraiu os lábios. Avdotia Romanovna, a partir do momento em que eu transpuser esta porta com uma despedida destas, fique sabendo que será para nunca mais voltar. Pense bem, a minha palavra é firme. Que descaramento! Exclamou Dunia se levantando rapidamente do seu lugar. Sou eu que desejo que nunca mais volte na sua vida. O quê? O quê? Perdão, exclamou Ludin, resistindo até o último momento em acreditar neste desfecho e, além disso, completamente fora de si. Mas como é possível? Fique sabendo, Avdotia Romanovna, que eu poderia protestar. Que direito o senhor tem para falar com ela dessa maneira? Exclamou com veemência Pulcheria Alexandrovna. Contra o que o senhor vai protestar? Qual é o seu direito? O de termos dado a um homem como o senhor a minha Dunia? Vamos, saia e nos deixe em paz. Nós é que somos as culpadas por termos nos metido numa história como essa e eu sou a principal culpada. No entanto, Pulcheria Alexandrovna, disse Ludin furioso, a senhora me deu a sua palavra e agora muda de ideia, e finalmente eu tive, por assim dizer, despesas. Esta última alegação se ajustava tão bem ao caráter de Ludin que Raskolnikov, pálido de cólera, foi incapaz de se conter e de repente largou uma gargalhada, mas Pulcheria Alexandrovna parecia desvairada. Despesas? Mas que despesas foram essas? Refere-se talvez ao nosso baú? Mas se o condutor o trouxe gratuitamente, meu Deus, o teríamos comprometido. Reconsidere, Piotr Petrovitch, e verá que não fomos nós, mas o senhor quem nos atou de pés e mãos. Basta, mamãe, por favor, basta, pediu Avdotia Romanovna. Piotr Petrovitch, faça favor, vá-se embora. Irei sim, mas uma última palavra, disse. Perdera quase completamente o domínio de si próprio. A sua mãe, pelo visto, se esquece completamente de que eu decidira tomá-la por esposa depois do boato que se espalhou por toda a comarca acerca da sua reputação. Ao desafiar a opinião pública por sua causa e ao reabilitar a sua boa fama, eu podia sem dúvida alguma contar com uma indenização e até exigir a sua gratidão.
Mas eu estava cego, perdão. Mas agora vejo que talvez tenha cometido um erro enorme ao desafiar a voz do povo. Mas o senhor está querendo que lhe rache a cabeça ao meio? Exclamou Razumikin, saltando do seu lugar e se dispondo a atacá-lo. O senhor é um homem vil e cruel, disse Dunia. Nenhuma palavra, nem um gesto, gritou Raskolnikov, contendo Razumikin. Depois, aproximando-se de Luzhin, que já estava quase na porta. Faça o favor de sair de uma vez, intimou com uma voz surda, mas audível. E nenhuma palavra mais, senão... Piotr Petrovich ficou olhando para ele durante alguns segundos com a cara lívida e contraída de cólera. Depois deu meia volta e saiu, e não há dúvida de que seria difícil encontrar quem levasse no seu coração tanto ódio como daquele homem contra Raskolnikov. Era nele e só nele que lançava a culpa de tudo. E vejam que, quando descia a escada, continuava imaginando que as coisas talvez pudessem ainda se ajeitar no que respeitava as duas mulheres, que a situação era ainda muito reparável. Capítulo 3. O mais importante é que até o último momento não foi capaz de suspeitar de tal desenlace. Agiu com força até o último momento, sem supor sequer a possibilidade de duas pobres e desamparadas mulheres pudessem fugir de seu domínio. Para isso contribuíram muito a sua vaidade e essa confiança em si mesmo, que antes devia se chamar amor próprio. Piotr Petrovich, saído do nada, tinha um amor doentio por si mesmo, tinha em grande estima a sua inteligência, as suas aptidões e até às vezes as solas dos seus sapatos, e apaixonava-se pela sua cara no espelho. Mas acima de tudo neste mundo amava e estimava o seu dinheiro adquirido à custa de trabalho e de todos os meios. Punha esse dinheiro ao nível de tudo que considerava superior. Ao se recordar agora de Dunia, com amargura, e que decidira se casar com ela apesar dos boatos prejudiciais à sua reputação, Piotr Petrovich julgava com absoluta sinceridade e sentia até uma profunda indignação perante tão negra ingratidão. E, no entanto, quando começou seu relacionamento com Dunia, estava absolutamente convencido da estupidez daquelas calúnias publicamente desmentidas pela própria Mafia Petrovna e que há muito tempo já não se ouviam no vilarejo, onde todos estimavam muito Dunia. Mas por nada deste mundo teria reconhecido agora que tudo isso ele já sabia então. Pelo contrário, punha muito alto a sua resolução de erguer Dunia à sua altura e considerava isso uma façanha. Há um instante, ao falar disso a Dunia, deixou claro um pensamento secreto que há mais tempo já o assediava, do qual por mais de uma vez tinha se orgulhado e não podia compreender como é que as outras pessoas não se divertiam com a sua proeza. Quando visitou Raskolnikov, entrou em sua casa com o sentimento do protetor que se dispõe a colher os frutos do seu bom procedimento e a escutar os mais lisonjeiros cumprimentos. E agora também, sem dúvida, ao descer a escada, considerava-se altamente ofendido e compreendido. Dunia era imprescindível para ele, não podia renunciar a ela, nem sequer podia pensar nisso. Há alguns anos que vinha pensando com prazer em se casar, enquanto ia acumulando dinheiro e esperava. Sonhava com embriaguez no mais profundo do seu íntimo, com uma mocinha decente e pobre, tinha fatalmente de ser pobre, muito nova, muito graciosa, boa e instruída, muito pacata, que tivesse passado grandes dificuldades na vida e se encontrasse completamente desamparada perante ele, de maneira a considerá-lo por toda a sua vida, como seu salvador, e que se mostrasse submissa, dócil e cheia de admiração por ele e só por ele. Quantas cenas, quantos doces episódios representavam na sua imaginação acerca deste tema sedutor e gracioso, quando descansava das suas ocupações. E eis que o sonho de tantos anos já tinha quase se realizado. A beleza e a educação de Avdotya Romanovna o impressionaram. A sua situação de desamparo ainda mais o interessou. Era até mais do que aquilo que sonhara. Aparecia-lhe uma moça digna, enérgica, virtuosa, com mais experiência e cultura do que ele próprio, assim pensava. E era uma criatura assim que ficaria agradecida a ele durante toda a sua vida por seu gesto heróico e se humilharia docilmente. Ele poderia dominá-la ilimitada e plenamente. Como se fosse de propósito, algum tempo antes, depois de muitos sonhos e expectativas, por fim havia decidido mudar definitivamente de rumo e entrar num círculo de atividades mais amplo e ao mesmo tempo, pouco a pouco, ia abrindo caminho numa sociedade mais elevada com a qual havia algum tempo sonhava com prazer. Enfim, decidiu tentar fortuna em Petersburgo. Sabia que por meio das mulheres pode-se conseguir muito. O prestígio que irradiava uma mulher honrada e culta podia abrir prodigiosamente o seu caminho, granjear-lhe simpatia, criar-lhe uma auréola, e eis que agora tudo desabava. Aquela ruptura imprevista, brutal, provocava nele o mesmo efeito que um raio. Aquilo era uma farsa absurda, uma estupidez. Ele não tinha feito nada além de mostrar um pouquinho de impertinência, mal tivera tempo de falar. Não fizera mais do que gracejar. Distraiu-se no momento e tudo acabou tão seriamente. E além disso, a sua maneira, ele amava Dunia, já havia dominado nos seus sonhos e de repente... Não, amanhã mesmo é preciso colocar outra vez o problema, procurar um remédio, emendar e o mais importante, aniquilar aquele rapaz insolente que era o culpado de tudo. Lembrava-se também involuntariamente de Razumikin, com uma sensação dolorosa. Se bem que, no entanto, não tardasse em se tranquilizar a este respeito. Era o que faltava, pô-lo em pé de comparação comigo, mas era Svidrigailov quem no seu íntimo temia seriamente. Em resumo, muitas dificuldades o aguardavam. Não! Eu sou a mais culpada, dizia Dunietka, abraçando-se à mãe e beijando-a. Me deixei seduzir pelo seu dinheiro, mas eu te juro, meu irmão, não podia imaginar que ele fosse um homem tão indigno. Se tivesse compreendido isso antes, por nada deste mundo teria lhe dado atenção. Não me culpes, irmão. Deus me livre disso, Deus me livre, murmurou Pulcheria Alexandrovna, um pouco inconscientemente, como se ainda não tivesse compreendido bem o que acontecera. Todos ficaram mais alegres e, passados 5 minutos, até já riam.
Somente Dunetchka empalidecia de quando em quando e franzia o senho, lembrando-se do que acontecera. E Pulcheria Alexandrovna mal podia supor que ela iria se alegrar também. Ainda nessa manhã, a ruptura com Ludin lhe parecia uma terrível desgraça, mas Razumikin estava contentíssimo, não se atrevia a manifestar o seu alvoroço. Mas logo ele começou a tremer como se estivesse com febre, como se tivessem tirado uma tonelada de cima do seu coração. Agora já tinha direito a dedicar toda a sua vida a elas, a servi-las, tudo mais já não lhe importava. Mas no fundo repelia ainda com mais temor pensamentos ulteriores e receava que eles se impusessem. Raskolnikov era o único que continuava no mesmo lugar, quase mal-humorado e até em si mesmado. Ele que fora quem mais insistira para que Ludin fosse afastado, parecia o que menos se interessava pelo sucedido. Sem querer, Dunia pensava que ele continuava zangado com ela e Pulcheria Alexandrovna olhava-o timidamente de soslaio. O que Svidrigailov te disse? Perguntou-lhe Dunia, aproximando-se. Ah, sim, exclamou Pulcheria Alexandrovna. Raskolnikov levantou a cabeça. Que tenho o maior interesse em te oferecer 10.000 rublos e ao mesmo tempo gostaria de ter uma conversa contigo na minha presença. Uma conversa? Mas para quê? Exclamou Pulcheria Alexandrovna. E como ele se atreve a nos oferecer dinheiro? Depois Raskolnikov contou-lhes, muito secamente, a sua conversa com Svidrigailov, passando por alto no caso das aparições de Marfa Petrovna, para não se demorar muito e sentindo repugnância em relatar o que não fosse absolutamente indispensável. E tu, o que lhe respondeste? Perguntou Dunia. Primeiro disse que não te diria nada. Ao que ele me respondeu que, nesse caso, procuraria por todos os meios de um encontro contigo, que está convencida de que a paixão que tu lhe inspiraste noutros tempos foi uma tolice e que hoje não sente nada por ti. Não quer que te cases com Ludin, de maneira geral exprimiu-se em termos vagos. Que ideia tu tens acerca desse homem, Rodika? O que achas dele? Confesso que não compreendo bem. Oferece 10.000 rublos e diz que não é rico. Diz que tem intenção de ir não sei para onde e passados 10 minutos já se esqueceu do que dissera. De repente começa a dizer que também quer se casar e que já tem noiva. Não há dúvida de que tem algum objetivo e com certeza mal. Mas nesse momento também é estranho que se comporte tão estupidamente se tem más intenções contra ti. Eu recusei decididamente esse dinheiro em teu nome. De maneira geral ele me pareceu estranho e até com certos indícios de alienação mental. Mas pode ser que eu esteja enganado. Talvez se trate apenas de uma artimanha dele. Parece que a morte de Marfa Petrovna o tocou. Que o senhor tenha sua alma em descanso, exclamou Pulcheria Alexandrovna. Enquanto eu for viva, hei de pedir a Deus por ela. Que seria agora de nós sem esses 3.000 rublos? Meu Deus, realmente caem do céu. Ah, Rodika, essa manhã tínhamos ao todo apenas 3 rublos de prata e eu e Dunia já tínhamos pensado em empenhar o relógio para não termos de pedir nada a Ludin, pois ele não compreendia a nossa situação. Dunia parecia ter ficado muito impressionada com a oferta de Svidrigailov. Estava pensativa. Anda tramando alguma coisa terrível, declarou quase num fio de voz para si mesma, quase tremendo. Raskolnikov reparou naquele medo exagerado. Naturalmente, ainda terei a oportunidade de vê-lo, disse-lhe Dunia. Temos de ir atrás dele, eu farei isso, exclamou Razumikin. Não perderei de vista. Rodika não vai se opor a isso. Ainda há pouco me dizia, cuida de minha irmã. A senhora também vai consentir, não é verdade, Avdotya Romanovna? Dunia sorriu e lhe estendeu a mão, mas a preocupação continuava visível ao seu rosto, porque Alexandrovna olhava para ela com timidez. Aliás, aqueles 3.000 rublos pareciam tê-la tranquilizado. Durante um quarto de hora, todos mantiveram um diálogo animadíssimo. Até Raskolnikov, se bem que não tomasse parte na conversa, acompanhou-a com interesse durante algum tempo. Razumikin esbanjava eloquência. Mas por que vão embora? Dizia com exaltação na sua veemência oratória. O que vão fazer naquela aldeiazinha? O principal é estarmos todos aqui reunidos e precisamos uns dos outros. E até que ponto precisamos uns dos outros? Não sei se me faço entender. Bom, ainda que seja só por algum tempo, podem me considerar como companheiro de vocês, como amigo, e tenho certeza de que vamos fazer uma boa sociedade. Escutem, vou explicar tudo pormenorizadamente, todos os meus projetos. Essa manhã, quando ainda não tinha acontecido nada disso, me ocorreu uma ideia. Eis do que se trata. Eu tenho um tio, já o apresentei a vocês. É um velhinho muito bondoso e respeitável. E esse meu tio tem um capital de 1.000 rublos e, além disso, vive de uma pensão de maneira que não precisa de dinheiro. Há 2 anos que me vem insistindo que eu aceite esses 1.000 rublos e que eu lhes o pague, depois a 6%. Eu estou vendo o jogo. O que ele quer é simplesmente me ajudar. No ano passado não precisei deles. Mas este ano estava só à espera de que ele viesse para pedir o dinheiro. De maneira que, se depois vocês acrescentarem outros 1.000 rublos aos 3.000, já teríamos o bastante para começar e poderíamos nos associar. O que poderíamos fazer? Pararei por aqui, pessoal, na página 340 do livro. Deixa eu até marcar aqui, tá? Na próxima leitura eu vou tentar chegar até a página 360, tá? Próximo aí é o capítulo 5 dessa parte, é a parte 4, não é isso? É a 4ª parte do livro. Lembrando que o livro tem 6 partes, mais um epílogo. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou!